Produtos notáveis. Nesse vídeo eu vou estar explicando aí, dentro de produtos notáveis, o quadrado da soma de dois termos e o quadrado da diferença de dois termos. Dentro de produtos notáveis, nós temos aí outras fórmulas, mas nesse vídeo eu só vou aí explicar esses dois tipos. Então, o primeiro tipo aí, quadrado da soma de dois termos. Eu aqui escrevi o quadrado, que é representado pelo expoente 2, soma, porque eu vou somar aqui, eu tenho o sinal aqui de mais, e os dois termos, o primeiro termo é o x, o segundo termo é o 15, por isso o nome, quadrado da soma de dois termos. Para resolver o quadrado da soma de dois termos de uma maneira mais simples, existe aí uma fórmula. Essa fórmula diz o seguinte: o quadrado da soma de dois termos pode ser obtido calculando-se o quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então, vamos verificar isso por meio de exemplos. Primeiro exemplo: x mais 5 ao quadrado. O primeiro termo é x, o segundo termo é o 5, e aqui soma. Qual é a fórmula? O que ela diz? Ela diz que eu devo pegar o primeiro termo, que no caso é o x, e elevar ele ao quadrado. Foi o que eu li aqui. Aqui eu tenho soma, um sinal de mais. Por esse motivo aqui eu tenho que escrever o sinal de mais, de soma. A fórmula diz que você deve aqui sempre utilizar o número 2. Por que o número 2? Porque aqui está elevado ao quadrado, por esse motivo eu uso aqui o número 2. Então, sempre pegar o número 2, escrevê-lo aqui multiplicando pelo primeiro termo e multiplicando pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então, quadrado do primeiro termo mais 2 que multiplica o primeiro termo e que multiplica o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Aqui na segunda linha, então, eu começo a resolução. O x ao quadrado, ele permanece, não tenho o que fazer, mas eu repito aqui o sinal de soma. 2 vezes x vezes 5. 2 vezes 5, 10. Repito aqui o x, 10x, ou 10 vezes x. Mais 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que resulta em 25. Então, o resultado do quadrado da soma desses dois termos aqui, da soma de x mais 5, foi x ao quadrado mais 10 vezes x mais 25. Segundo exemplo. Agora, aqui eu tenho um quadrado da soma de x mais 11. O que a regra, então, novamente me diz? Tenho o quadrado do primeiro termo, o primeiro termo é x, então eu elevo ele ao quadrado. Notem que o 2 está aqui novamente, ó. Mais 2 que multiplica o primeiro termo, que é o x, e que multiplica também o segundo termo, que é o 11, mais o quadrado do segundo termo. Na segunda linha, eu repito x ao quadrado mais 2 vezes x vezes 11 resulta em 22x. Eu multipliquei os números, o 2 pelo 11, e aqui permaneci com o x. Mas o 11 ao quadrado é 11 vezes 11, então resulta aqui em 121, é uma multiplicação. O resultado, então, do quadrado da soma desses dois termos, de x mais 11 elevado ao quadrado, foi x ao quadrado mais 22x mais 121. Agora, o segundo tipo, quadrado da diferença de dois termos. O que vai mudar deste para o anterior? Somente o sinalzinho aqui de subtração. Quadrado, eu continuo com o expoente 2. Diferença aqui é o que será mudado. E os dois termos aqui, no caso, o primeiro termo x, o segundo termo o 15. Então, aí vamos a dois exemplos novamente. Eu usei aqui o mesmo primeiro termo, o mesmo segundo termo, porém agora com subtração. O que vai mudar?
A fórmula é praticamente a mesma. A única coisa que vai mudar é esse primeiro sinal aqui, que ao invés dele ser somado, ele vai ser subtraído, ó. Subtração, porque aqui eu tenho a subtração. Então, a regra é a mesma, só que eu terei que observar. Se aqui for menos uma subtração, esse primeiro sinal aqui será subtração. O segundo não modifica, só se modifica o primeiro. Então, o quadrado do primeiro termo. O primeiro termo é x, fica x ao quadrado. Menos, então, primeiro aqui, sinal menos. 2, que multiplica o primeiro termo, que é o x, e que multiplica o segundo termo, que é o 5, mais 5 ao quadrado. Na segunda linha, repito x ao quadrado, menos 2 vezes 5, 10. Repito x, 10x, mais 5 vezes 5, 25. Resultado, x ao quadrado menos 10x mais 25. Segundo exemplo, também usei os mesmos termos, o x e o 11 elevado ao quadrado, só que aqui subtraindo. Quadrado do primeiro termo, menos 2 que multiplica o primeiro termo e que multiplica o segundo, mais o quadrado do segundo termo, que é 11 ao quadrado. Então, aqui eu obtive x ao quadrado, menos 2 vezes 11, 22, 22 vezes x, mais 11 vezes 11, 121. Então, o resultado de x menos 11 ao quadrado foi x ao quadrado menos 22x mais 121.